Boa noite, amigos do CEAL. Coisa boa, né? Está aqui mais uma quarta-feira de estudos da Revista Espírita. Esse tem sido o nosso encontro semanal há algum tempo já, né? Essa semana eu vi lá um link do primeiro teste. Foi com a obra O Céu e o Inferno. Foi quando a gente começou a testar as transmissões. E se eu não me engano, são 4 anos, 2016. 4 anos que a gente faz live. Vocês acreditam nisso? 4 anos que a gente está tentando nessa batalha de tentar aprender, né, como é que a gente faz uma live, como é que a gente interage, assim, né? Então, é uma alegria. Estou esperando aqui aparecer aqui, Flor. Ah, tá aqui. O céu tá ao vivo, ainda não tinha percebido. Deixa eu ver aqui. Opa, já tem um monte de gente aqui ao vivo, eu não vi. A Magda, Neuminha. O Marquinho tá dizendo que tá próximo o retorno. Coisa boa, Marquinho, né? Próxima semana a gente vai contar com você. Socorro. Muito obrigado, amigos, pela presença de vocês. Então, como eu estava dizendo, né, a todos, quase 4 anos que a gente vem fazendo a live das quartas-feiras, que é a nossa live mais antiga, né? Então, ai, a minha. 4 anos, 2016. Muito tempo, né? Muito tempo. Só coisa boa. Marcelo, o pessoal que está chegando, o Roger. Ó, vocês têm tempo agora para compartilhar, para fazer os compartilhamentos. Muito obrigado, Socorro. Somos todos CEAL, está aí. Estou vendo aqui, a Flor já colocou aqui nos grupos. Eu vou compartilhar aqui. Flor mandou para todo mundo, né, Flor? Oi, Rafael. Boa noite, Rafael. Deixa eu mandar aqui em lista, que aí todo mundo recebe. Lista amigos do CEAL. Vamos ver. Pronto. Todo mundo aí recebendo em lista. Deixa eu só ver aqui a Flor confirmar se ela já enviou para todo mundo. O Gênison já está na área, eu estou sabendo. Enviou para todo mundo, Flor? Ok, obrigado, Flor. A Flor fica falando aqui comigo, aí eu fico interagindo com ela. A Flor é joia, todo mundo sabe, né? A Flor é joia. Deixa eu ver, a Dulce tá aqui. Lourão Veitos. Cleonice. Vocês viram o vídeo que o pessoal fez? O Lourão, a Mônica, né? O pessoal fazendo um vídeo institucional para o CEAL, coisa mais linda do mundo, né? A Oliveira Maia é de São Paulo, é? Não lembro, Oliveira. Se você não for de Fortaleza, se não for, coloca o nome da cidade para poder mandar um abraço, coloca o nome do seu grupo espírita. Os meninos estão aí na campanha da arrecadação dos produtos de higiene. Essa campanha está liderada não é um termo ideal, tá? Assim, encabeçada pelo Lourão. Então, quem quiser participar da campanha, eu não sei se a Flor, a gente já postou os vídeos já. Será que no final dá para eu postar o vídeo para o pessoal ver? Tu vai me dizendo, Flor, se der para passar aqui, aí tu me avisa que eu coloco aqui na live também. Ficou muito legal o vídeo, né? Ah, tá. Boa. A Flor vai postar hoje nas redes os nossos perfis, né? Principalmente amanhã, que é um dia que tem muita gente participando. No sábado são os dias que tem muitas pessoas participando. A gente sempre lembra. Olha aí, a Carla me dando boa noite, minha sogra.
Hoje eu estou sozinho, né, Carla? Porque, sozinho assim, que a Ana está aqui do lado. Ela está no outro curso, ela coordena um curso, eu coordeno o outro, né? Então, um abraço para Carla, minha sogra, linda como a filha. Vocês não acham? Que é a sogra mais linda do mundo. É isso! Vamos lá? Fazer uma prece para a gente começar. O pessoal que está acostumado com o pessoal que não está acostumado nas quartas-feiras, uma quarta-feira é o dia dos estudos, as preces são mais curtas, é mais uma evocação do anjo da guarda para estar perto de nós. As preces pelos doentes, pelas pessoas que sofrem, é no Instagram e na quinta e no sábado, tá? Instagram todo dia, segunda a sexta, quinta e sábado, é aqui no Face. Mas hoje é o nosso dia de estudo. Vamos lá, fechar os olhos aqueles que desejarem, para a gente ter esses segundos de conexão, esses instantes de conexão com nossos anjos da guarda, dizendo assim: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos e rogamos o amparo dos nossos anjos da guarda, que nos envolva a todos nesse momento, para que possamos ter as nossas ideias clareadas, para que possamos absorver tudo aquilo que viermos a estudar. Rogamos a Allan Kardec, que preside aos estudos das quartas-feiras, que nos envolva a todos nesse instante. Em nome de Jesus, em nome de Deus, damos por iniciado o estudo desta noite. Que assim seja. É isso, meus amigos. Obrigado. Muita gente chegou. Denise Costa, Glaucilênio, Reginaldo de Recife, Airando, Cedi, minha amiga Kátia. A Kátia não tinha mais a visto na quarta-feira. Nossa, sabe o que foi que eu descobri depois de 6 meses? Que eu estou devendo uma forma para a Kátia. E o Wellington me cobrou a forma. Eu nem lembrava mais da forma, mas do gosto do pudim eu lembro. Eu estou pensando em só devolver a forma se vier outro pudim. Mas vai chegar, viu, Kátia? Tenha fé em Deus. Vai chegar. Eu vou compartilhar aqui, abrir uma sala. Enquanto isso, eu peço a Flor para colocar aqui no ar os nossos convidados. Esse termo convidados eu acho que já nem cabe mais, né? Porque eles já fazem parte aqui, são figuras... Ana Verônica, boa noite, cativas aqui do nosso estudo. Hoje nós não teremos, olha aí, a Vilma com o pequeno Moisés e tem o maior que é o Gabriel. Hoje nós não teremos a participação mais do que brilhante do nosso amigo Daniel, que está tendo uma reunião de trabalho. Períodos de pandemia, home office, não tem mais horário para reunião, né, Jenison? Marca-se reuniões em qualquer hora, porque está todo mundo em casa, marca-se as reuniões para todos os horários. É uma coisa... Boa noite, Cícero. Boa noite, Clícia. Agradecer aí mais uma vez a oportunidade. Queria também fazer uma menção honrosa a quem inventou a placa SSD, meu amigo, porque eu botei no meu computador, tô me sentindo aqui o Ayrton Senna. O computador tá uma balinha. Rapaz, antes eu tava sofrendo, viu? Eu tava sofrendo, agora eu faço a transição do computador do trabalho pro meu aqui, que é uma beleza. Foi no final de semana aí, tá uma maravilha. E com relação a essa questão de home office, meu amigo, se você não tiver cuidado, você dorme, só para dormir e acordar. Dormir, acordou, você começa a trabalhar, porque É isso aí, é pesado. Clícia, seu boa noite. Boa noite, Cícero, boa noite, Jenson. Boa noite aos amigos que estão chegando aqui. Hoje eu tive um tempinho de compartilhar, estou vendo que a Sandrinha está por aqui, a Wilma. Feliz de ver vocês, a Verônica. Bom Que ter amigo, né? Isso, Bom ver a vocês campanha. aqui. A campanha, os amigos é joia, né? Os amigos fazem toda a diferença na nossa existência, que seríamos nós sem nossos amigos, né? Então, uma boa noite especial aos amigos da Clícia, que estão a prestigiando, os meus amigos de Cor, tá aqui a Ana Verônica já se manifestou.
eu acho que eu dei boa noite para todo mundo, Sandra, Mara, o pessoal tá chegando, são pessoas queridas. Olha, se vocês quiserem compartilhar, se você achar que o conteúdo é interessante, compartilhar nas redes sociais, é isso aí, essa é a noite. E convidá-los, deixa eu logo fazer os convites dessa noite, enquanto tem todo mundo aqui, e no final também reforço esse convite. Primeiro eu queria dizer que uma das datas mais importantes do CEAL, tem a semana do nosso aniversário, mas uma das datas mais importantes do CEAL é a reunião do dia 2 de novembro, que é a sessão comemorativa do Dia dos Mortos. Essa é uma sessão que nós sempre participamos. Até eu vi a Irã está aqui conosco, a Irã do Cedim, a Irã e a mãe do meu grande amigo Hugo Pierre, e a irmã dela, a Mariana, também tem assistido, né, aqui. Aí a Flor fica dizendo, faltou esse, e a Flor fica aqui, não é meu ponto, mas ela está aqui, ó, e dizendo tudo que eu tenho que fazer. A Flor é quem comanda tudo aqui, né? Então, a sessão do dia 2 de novembro é uma data muito importante para o CEAL. E há alguns anos nós fazemos sempre reunião dedicada aos nossos mortos, porque a gente sabe que é um momento festivo. A nossa intenção era abrir as portas do CEAL no dia 2 de novembro. Era isso que a gente ia fazer fisicamente. Só que muitas pessoas falaram, pediram, perguntaram se era prudente. Então nós resolvemos atender um sentimento que estava nas pessoas, principalmente os amigos que são do grupo, que trabalham na área médica, nos hospitais, né? Eles orientaram, vamos esperar mais um pouco. Então, nós não vamos abrir dia 2 de novembro, vamos esperar mais umas 2 semanas para que a gente perceba como é que as coisas estão. E nossa sessão comemorativa do Dia dos Mortos vai ser virtual pela primeira vez. Como é que vai ser a sessão? Olha, se você quer orar por alguém, se você quer fazer uma homenagem ao seu ente querido que desencarnou, que não está mais conosco nesse plano, o que é que você faz? Você fala conosco aqui pelo qualquer um dos meios de comunicação social, pelo Instagram, aqui no Messenger do Face, e você diz assim, olha, Cícero, Flor, CEAL, pode falar direto para o CEAL, eu gostaria de fazer uma homenagem. O que é essa homenagem? Você escreve uma cartinha, uma carta em todo, né? Um texto de agradecimento, falando dessa pessoa que você ama tanto, que está no plano espiritual, nos envia junto com uma foto. No dia 2 de novembro, nós vamos ficar, a partir das 6 horas, naquele horário da prece dos anjos da guarda, nós vamos estar em oração pelos nossos entes queridos. Enquanto isso, nós vamos ler as cartas que nos forem enviadas, vamos perguntar se alguma pessoa quer participar ao vivo para falar, prestar homenagem a esse seu ente querido. Vamos colocar as flores ou as fotos aqui, né, para que as pessoas sejam lembradas, e vamos orar pelos nossos entes queridos. Vai ser dia 2, segunda-feira, a partir das 6 horas, começando 10 para as 6, especificamente começando 10 para as 6. Porém, se você quer que o seu ente querido seja homenageado, a foto dele apareça e a gente faça essa menção aqui, porque vai ter o espaço, como a gente faz, né? Quem quer prece, vai lá e coloca, você vai poder colocar o nome. Mas se você quiser um texto assim, você tem que nos enviar até domingo, porque a gente vai ter que preparar isso. Quem vai preparar isso é a Flor, que nem sabia, ela está sabendo agora, que é ela quem vai preparar. Mas é ela, né? Como sempre, tudo é a Flor. Mas a Flor acabou de desencarnar, então eu já vou fazer prece para ela, dos entes queridos, segunda-feira, que ela acabou de desencarnar quando soube dessa notícia. Mas nós vamos estar em prece pelos entes queridos, tá bom? Então, tem aí o canal YouTube, vai ser muito, muito, muito bom, né? Só coisa boa. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui, Flor, só para ver o que é que está acontecendo. Opa! Pessoal aqui, pode colocar o texto para a gente ler. A Flor desmaiou, estou dizendo, gente, ela desmaiou. Vamos colocar o texto aqui. Tem muita gente aqui. 18 horas o pessoal está perguntando, né? É isso aí. Então, nós vamos continuar os nossos estudos desse discurso do Allan Kardec. É um discurso que nos ensina como dialogar com aquele que nos critica.
A gente pode dizer que esse é o tema central, né, pessoal? Como dialogar com aquele que nos critica, com aquele que não leva em consideração, não dá valor às nossas ideias ou desdenha das nossas ideias. É um jornalista chamado CM, que fez duras críticas, tratou os espíritas como uns alucinados. A gente já vem desmontando, a gente vem analisando o Kardec desmontando o texto desse jornalista, mostrando as incongruências, não se alterando. Então a gente tem tentado trabalhar isso. Quando alguém nos critica, observemos, é verdade? Não é? Se for verdade, vamos mudar. Se não é verdade, que a gente não se altere, não se enche de mágoa, não fique zangado. É isso que a gente está tentando aprender, né? O Kardec está nos ensinando com esse texto como rebater, como foi dito nos últimos 2 encontros, com elegância, né? Sem raiva, sem violência, apenas mostrando, olha, você está errado por isso, por isso e por isso. Mas sem se alterar, sem precisar infartar, nada disso. É uma crítica, é verdadeira, aceitemos. No caso, era falsa. Ele também, com muita calma, muita elegância, está desmontando essa crítica. Nós vamos terminar hoje o discurso. Eu vou ler 3 parágrafos e aí vou direcionando. Queria dizer a vocês, o Daniel não está aqui, mas eu vou dizer para o Gênison e para a Clícia que as pessoas têm elogiado muito os últimos estudos, o modo como estamos direcionando, as colocações. As pessoas têm dito que a gente está mais focado no texto, essas coisas todas assim. A gente recebeu alguns elogios e eu quero compartilhar, dizer que só estamos conseguindo isso porque vocês sempre brilhantemente estão aqui ajudando nessa condução. Viu, meninos? Parabéns. Clícia, parabéns, Gênison. Parabéns para o Daniel, ficar registrado, tudo mais. O Reginaldo está perguntando em que revista é outubro de 1860. Os nossos estudos, Reginaldo, é sequencial. Nós não estamos no mês de outubro, nós vamos ler a revista de outubro. Nós estamos em 2020, acabando, se o bom Deus assim permitir, né? Estamos terminando 2020, então nós estamos em 1860. Quando for ano que vem, 1861, no outro ano, 1862, a gente vai seguindo os anos de acordo com o final, né? Nós estamos 20 aos anos 60 e o mês é o mesmo que nós estamos. Tem um Felipe falando que é bom estar aqui, coisa boa, Felipe. Vamos lá. Eu vou ler esses 3 primeiros parágrafos. Diz Allan Kardec para esse jornalista, CM, né? Que não sou eu, embora também tenha feito jornalismo, mas não sou eu, tá? Muitas pessoas acham que sou eu, mas não sou eu, não. Ei, Senhor, o que sabem e o que fazem esses ineptos, como os chamais? Por quê? Para quem está chegando hoje, para quem não viu outros estudos, porque o jornalista disse que os espíritas eram uns ineptos, uns alucinados, pessoas sem cérebro, para a gente, né, assim, sem capacidade de argumentar. Ei, Senhor, o que sabem e o que fazem esses ineptos, como os chamais? Talvez se exprimam numa linguagem ridícula, trivial aos olhos de um homem de espírito como vós. Mas aos olhos de Deus, o mérito está no coração, e não na elegância das frases. Noutro ponto dizeis, outrora a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela maltratasse bastante a verdade, mas sustava o mal. Hoje, desde que a autoridade religiosa é impotente, desde que o bom senso não tem bastante poder para fazer justiça a tais alucinações, não deveria a outra autoridade intervir neste caso e etc. Com efeito, ela queimava, diz Kardec. É realmente uma lástima que não tenhamos mais fogueiras. Deploráveis efeitos do progresso das luzes. Não, ainda é o jornalista, né? Ele diz assim, não tenho por hábito responder às diatribes, Kardec está dizendo. Se só se tratasse de mim, eu nada teria dito. Mas
A propósito de uma crença de que me orgulho de professar, porque é uma crença eminentemente cristã, vós procurais ridicularizar criaturas honestas e laboriosas, porque são iletradas, esquecendo que Jesus era operário. Vós as excitais com palavras irritantes, chamais contra elas os rigores das autoridades civis e religiosas, quando são pacíficas e compreendem o vazio das utopias com que são embalados e que vos meteram medo. Tive que lhes tomar a defesa, lembrando os deveres impostos pela caridade, dizendo-lhes que se os outros não cumprem os seus deveres, isto não é razão para delas se afastarem. Eis, Senhor, os conselhos que lhes dou. São também os que lhes dão os espíritos que cometem a tolice de se dirigirem a pessoas simples e ignorantes, e não a vós. É que provavelmente sabem que serão melhor escutados. A propósito, poderia dizer-me por que Jesus escolheu seus apóstolos entre o povo e não entre os homens de letra? Sem dúvida, é porque na época não havia jornalistas para lhe dizer o que ele devia fazer. Eita! Kardec sendo bem assim, né? Bem forte aqui, né? Bem irônico, no sentido que a gente já discutiu sobre a ironia. Vou começar com esses 3 parágrafos iniciais, como eu tenho sempre feito, pedindo que vocês façam algumas colocações. Vou começar com a Clícia. Clícia, no primeiro parágrafo, o Kardec fala de uma coisa muito importante para nós. Sim, os espíritas, aqueles operários que o jornalista falou, eles eram pessoas simples, eram operários que estavam bebendo na fonte do espiritismo. O que eu queria pensar, que você pensasse conosco, é desse primeiro parágrafo, quando ele diz assim: mas aos olhos de Deus o mérito está no coração e não na elegância das frases. Quantas vezes a gente não se perde só por elegância de frases, só por vocábulos, por vocabulário erudito? O que você fala para nós sobre isso, Clícia? Você que tem a elegância nas frases, mas tem Deus no coração. Ainda bem que você colocou Deus no meu coração. Eu acho que esse trecho aí vai dialogar muito com o que tem lá no Livro dos Espíritos, né, na lei da adoração, né? Quando fala que para Deus o que vai valer é a intenção. É a intenção de fazer o bem, né? No caso do Livro dos Espíritos, ele está falando relacionado à oração. E a própria adoração em torno da oração. E aí, nesse caso, eu acho que é isso que ele traz, né? De que o íntimo, nós não temos como dar conta do que o outro pensa, sente, as verdadeiras intenções do outro, né? Porque eu posso ter ali belas palavras, mas com uma intenção não tão bela, né? Pensando nisso, eu fico olhando para a gente, né? Quantas vezes nós julgamos aquele com quem a gente dialoga pela palavra, né? Pela forma como o outro se expressa, né? Seja porque fala de uma maneira bonita, ou seja porque fala de uma maneira simplória. E aí, às vezes não, quase sempre nós acabamos construindo um preconceito diante da aparência que nos é mostrada. E aí eu não falo só em relação ao espiritismo, eu falo de uma maneira geral. A vida hoje está muito cheia de aparências, né? E quando ele diz exatamente essa frase que você leu sobre aos olhos de Deus o mérito está no coração, eu fico pensando quem de nós, né, réis espíritos imperfeitos, ainda sem muito conhecer do mundo dos espíritos, teria condições de realmente conhecer o íntimo da alma do outro, né? Então, qual de nós teria autoridade para julgar? Na verdade, julgar não, condenar alguém. Porque avaliar o que o outro faz, ou seja, julgar o que o outro faz, nós fazemos isso cotidianamente. Não só em relação ao outro, mas em relação a gente. Eu acho que o grande problema está quando a gente começa a se ver como dono de uma verdade e com a autoridade de condenar a postura do outro, né? E aí, mesmo nesse texto, Kardec sendo bem duro em alguns momentos, né, desmascarando a mentira, porque para quem está chegando
foi uma fake news que esse jornalista fez, ele é polido e educado. Vou parar aqui porque os cachorros resolveram se manifestar. Não, você sempre é franciscana, sempre solta os cachorros. Nós somos a única live que a pessoa solta os cachorros, mas não é agressividade. Assim, olha, naquela reunião eles soltaram os cachorros, mas não é agressivo, é literal mesmo. A gente solta os cachorros aqui na live quando a Clícia está presente. Gente, eu não vou, do outro parágrafo, eu não vou querer entrar muito no detalhe mais histórico, mas eu queria mais trabalhar em cima do argumento, que é quando o jornalista propõe, usando um critério de autoridade, alguém que, no caso, ele faz uma menção a outroras, tempo em que a igreja, né, tinha índex proibitório e tinha um poder de mando, e já não tinha, na época, aqui no século XIX, todo esse poder, mas ele ainda faz essa menção que deveria ter determinadas ser proibidos. Então ele desejava, aspirava que proibisse o espiritismo, porque o espiritismo é uma loucura, né? Assim, é uma lástima, né? Então é uma coisa ruim. Será que proibir resolve alguma coisa? Pensando como esse jornalista, será que essa era a melhor estratégia, Jensen? A gente pode pensar a questão da proibição por várias, assim, dessa medida, né? Não da sugestão enquanto medida. Qual seria a efetividade dela, né? Kardec mesmo comenta, olha, vamos partir para algumas premissas básicas. Se o espiritismo ele é a doutrina dos espíritos, então calar os homens aqui ou ali não vai impedir de que os espíritos se manifestem acolá ou em outro lugar. Então, existe uma impossibilidade material disso acontecer. Em segundo lugar, isso é uma coisa muito, muito natural. Quando você proíbe algo, você excita a curiosidade. Por que é proibido? Por que não pode? Por isso que a minha formação é do direito. Isso não tem muito nos estudos, mas a gente sabe que vocês que são da área da comunicação tem isso forte. A publicidade negativa ela tem tanta, se não for mais, eficácia do que a publicidade natural ou positiva. Um fato que, como a gente diz popularmente, né? Notícia ruim voa. Então, quando você cria essa movimentação contra algo ou alguém, no sentido de proibir, de calar, você torna aquilo mais conhecido, você divulga. Então, assim, quando se fala da proibição enquanto medida, ela é totalmente ineficaz e totalmente inoportuna. Principalmente nessa questão usando uma linguagem muito contemporânea, dessa tentativa de cancelamento que o CM quis fazer com relação aos espíritas lá. Ele quis dizer assim, vocês vão ter o direito à não existência. O que é muito comum hoje em dia, a gente vê isso muito. Se fizermos uma breve analogia com o que acontece no dia de hoje, a rede social ela se tornou uma ágora em proporção muito maior. É aquela velha reunião de ponta de esquina que se tornou agora em escala universal, vamos dizer assim, né? Então, existe essa tentativa de você querer calar quem você não gosta. Só que, assim, o que isso revela quando você vai enxergar, né? Assim, analisar o que há por trás disso? Primeiro, por se tratar de uma impossibilidade material e por se tratar até de uma questão que a gente pode dizer que se é impossível de se fazer, isso é até antinatural, e se torna um desvio ético. Ou seja, aquele que quer calar o outro, que quer ir mais, assim, eu me lembro, eu não vou esquecer de uma observação que a Clícia fez, acho que umas 2 conversas atrás que a gente teve, em que ele quis atiçar, né, a ira de outros contra aquele pessoal, não só ele, porque ele já, obviamente, tinha na cabeça que aquilo era uma besteira, então ele estava ali usando de argumentos para tentar desqualificar mesmo, debochando. Então,
é uma forma, né, de você desacreditar uma pessoa, é tentar fazer o chamado ad hominem, né, em que você bate na pessoa e não no que ela falou ou no que ela fez, né? Então, você tenta agredir a pessoa, é ad hominem, né? Então, e além disso, ele estava querendo chamar outros para linchar também aquele grupo. E quem sabe até, por que não, fisicamente. No sentido de dizer o seguinte, por que não encerrar essa brincadeira, essa palhaçada aqui? Aquele ato de queimar livros. Olha, tem até um livro que eu recomendo que é muito, muito interessante, é o Fahrenheit 451. Né? E dentre essas. Tinha um rapaz lá que era um bombeiro que queimava livros, né? Então, ele era um funcionário, né, assim, do governo lá, que tinha esse papel de calar as vozes que não eram bem quistas de serem ouvidas, né? Então, também você vê isso, por exemplo, no 1984, né, tinha o Ministério da Verdade, em que existia um órgão cuidando de alterar, calar os dissidentes, dissidentes ideologicamente, né, se é que pode dizer assim, porque também a vida não se reduz à ideologia. Existem outras esferas, né? E Kardec, ele faz isso com maestria, quando ele fala assim, até um trecho que ele brinca, né? Ele usa de ironia, que é uma coisa que não é vedada, desde que bem usada. Ele fala, né? Num passado você usava o argumento de calarem as pessoas, por exemplo, através da igreja. Aí ele brinca. Com efeito, realmente ela queimava. Realmente é uma lástima que não temos mais esse tipo de fogueira. Tempos deploráveis esses, quando as luzes avançam, né? Então, a proibição, ela como meio de tentar calar, ela além de ser ineficaz, ela é imoral. Ela é uma coisa que mostra apenas a minha pretensão de querer impedir a existência do que pensa diferente. Não estavam, é como ele diz, são pessoas que não estavam fazendo mal a ninguém, estavam cuidando da vida delas, caridosamente receberam o rapaz, deram atenção, trataram bem para merecer isso. Assim, então, Isso. obviamente, ninguém está falando aqui de que libera geral, é assim, a proibição é daquilo que não Sim. é para ser proibido. Se a gente brincando semana passada do Ceará Fortaleza aqui, né? Tava brincando com a Clícia e tudo. Ou seja, existem pessoas que acham que o correto e legítimo é aniquilar o outro e não conseguem conviver, não conseguem conceber que muitas vezes a razão de existir da minha própria verdade, vamos dizer assim, da minha própria concepção, é a existência do contraponto. E se não tiver contraponto, como é que eu explico ou justifico a existência do meu ponto? Então, isso. Tem uma frase do Kardec que eu gosto muito, quando ele diz assim, você está criticando o espiritismo, né? Tudo, ele diz assim, me ofereça algo melhor. Me ofereça algo melhor. Porque se eu tiver algo melhor, é a melhor maneira de você, digamos assim, acabar com o espiritismo é ofereça algo melhor. Porque naturalmente a gente vai em busca desse melhor. Né? A gente vai naturalmente. Então, o Kardec sempre dizia, então, ofereça algo melhor, mostre algo que console mais, que auxilie mais, que torne melhor a pessoa, porque é um caminho natural. E eu vejo isso, muitas pessoas, às vezes, também ficam ansiosas, me ligaram essa semana do debate do livro, pessoal, que a gente já tinha feito, né, esse debate, da atualização do Livro dos Espíritos que foi feita, né? E o pessoal pensa que eu sou contra, né? Eu digo assim, não, gente, vamos ler. Eu não posso ser contra se eu nem li. É demonstrar, né, digamos assim, uma fragilidade intelectual muito grande você ser contra sem ter lido. Porque vai que é o Kardec que atualizou mesmo. Vamos dar o direito da pessoa. Não, devia proibir. É esse mesmo discurso aqui. Tem que proibir, o que é que a federação vai fazer? Eu digo assim, vamos ler. A gente precisa ler. Aí depois a gente vê. Aí eu li, né? Tive o Daniel perguntou, tem direito a
a devolução depois de ler, né? Então, eu li. E é muito frágil. As explicações são muito fracas. Então, eu percebi que a obra não atualizada é melhor do que a atualização. Então, uma atualização que piora, ela contradiz o bom senso, né? Então, para que eu vou atualizar para piorar? Tipo assim, olha, você tem um computador muito bom, mas agora eu quero atualizar para ficar pior. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, é ruim. Agora, proibir não faz sentido. Ah, mas e se aquela pessoa que tiver... Que a discussão das pessoas é assim. Aquela pessoa que está chegando vai ter acesso a uma obra dessas. Então, nós é quem temos que estar preparados para oferecer aquilo que é correto. Orientar as pessoas a estudar. As proibições do plano das ideias, elas não dá. O Marquinhos está dizendo, não tenho tempo para ler e passo. Marquinhos, mas eu não posso falar isso, Marquinhos. Eu tenho que... Né, Marquinhos? Cícero. Oi, Clícia. Eu acho que essa fala sua e a do Jenison também tem a ver com o medo do contraditório, né? As pessoas estão desacostumadas ao confronto bom de ideias diferentes, né? Que é a forma mais interessante, talvez, da gente construir um conhecimento nessa troca, né, de opiniões distintas. Com relação a essa atualização do Livro dos Espíritos, eu acho que eu fico muito próxima ao Marcos. Embora eu só vou criticá-la se eu ler, né? Se eu ler para que eu possa realmente ter fundamento e dizer crítica. Mas a apresentação dela realmente foi lá para o final da fila. Mas eu queria só falar uma coisa, saindo da obra e voltando para cá. Tá, é só para dizer assim, uma pessoa, a Zilda perguntou, mas saiu um grupo, não é espírita, nada, Zilda, lançou uma atualização do Livro dos Espíritos. E é engraçado que está tendo uma polêmica inteira sobre isso, né? É o Livro dos Espíritos 2020. Já não é um bom nome. 2020 já não é um bom nome. Mas eu concordo, Cleiton. Vamos voltar para o texto. Eu ia até te fazer uma pergunta do próximo parágrafo. Deixa eu só comentar sobre essa coisa da igreja que ele falou. Porque assim, a gente observa que o jornalista em questão, CM, ele é cheio de preconceitos, né? E ele fala assim, a igreja é certo que maltratava, mas ela sustava o mal. Então, toda vamos dizer assim, a força que a igreja usou e que de repente maltratou algumas pessoas, ela se justificaria por acabar com o mal. E aí a gente tem uma referência ao que ainda é muito... está muito ainda preso na nossa cultura, que é essa coisa da heteronomia, ou seja, algo de fora me avalia, me condena ou me aprova, né? E quando o Espiritismo nos propõe outra coisa, ele nos propõe autonomia. Quando eu me avalio e vejo os meus acertos e os meus erros. E aí a gente vê aí, nesse trechinho dele, essa referência direta a essa forma de pensar, né? Isso. É isso. Eu ia dizer assim, eu vou tentar aqui falar pelo Marquinho, embora o Marquinho não esteja aqui, né? Porque o Marquinho disse, não vou ler, passo. Por que o Marquinho tem direito a dizer isso? Não quero ler, não vou passar. Né? Porque eu disse, eu vou ler, até porque eu sei que o pessoal vai me fazer a pergunta, e eu preciso estar sabendo o que é que eu vou falar. Por que o Marquinho tem esse direito? Porque o Marquinho estuda há muito tempo o Livro dos Espíritos, e ele já percebeu, como bom filósofo que como um bom estudioso da doutrina, que não tem incoerência, não tem falta, não tem como atualizar. Então, a gente lê e diz assim, o que está faltando aqui? O que é que não foi dito? Então, é por isso que o Marquinho está dizendo, não leio, passo por isso. Porque eu tenho certeza que se o Marquinho tivesse encontrado incongruências, vácuos doutrinários, e aparecesse uma obra dizendo assim, olha, isso aqui eu vou completar, ele iria ler, né? Gente, agora a gente vai seguir no texto. Eu não sei, é a tentação de falar de determinadas coisas, porque agora que já está vindo várias perguntas sobre o livro, depois vocês procuram. Agora estou só dizendo, né? No meu ponto de vista, no ponto de vista do CEAL,
Assim, a gente, não é E uma eu obra que... Não é uma... O Eu acho que a Espírito gente devia continuar lendo as obras básicas, né? As obras fundamentais, como queiram chamar. Ou, Sabe qual é uma boa dica, Cícero? Leiam, vocês e ler mesmos. para Leiam não... e façam seu próprio Agora, juízo. É uma boa. isso. Exercitem isso que a gente está falando, para vocês mesmos enxergarem, né? Até para também não dizer que nós estamos falando Isso. bobagem. Agora, Mas assim, ó, leiam primeiro o livro dos Espíritos para poder ter um parâmetro, né? mas na obra, ele cita... É sempre assim, né, Clícia? Tem a pergunta do Livro dos Espíritos e embaixo tem a atualização. Porque é assim, lá tem a pergunta e a atualização. Agora, ó, tem um negócio do misticismo, umas ondas azuis, umas coisas assim, mas leia a obra doutrinária como um todo, tem a base do Kardec para você perceber, tá? A gente não vai focar no livro 2, porque a gente está querendo ler esse, né? Nós já escolhemos que a atualização não é boa, então nós descartamos. Já foi descartada. Vamos continuar com a versão 1.8.5.7, né? Vamos continuar com a versão 1.8.57. A 1.0, a 2.0 a gente deixa para depois, Não, né? a 2.0 deixa para lá. Mas tem aqui, o Kardec fala, eu achei interessante que ele faz isso, olha, Jesus optou pela simplicidade. Jesus optou pela simplicidade e ele, aquelas pessoas que ele desdenha da pessoa por conta da simplicidade. Então a gente já vê aqui uma espécie de, digamos assim, má fé por parte do jornalista, né? Que busca os rigores da lei, sejam elas morais, civis ou religiosas, para atacar pessoas que, como disse o Gênesis e o Kardec, mostram, por exemplo, pessoas brandas, pessoas boas. Então, você vai vendo o Kardec dizer isso. Agora, o Kardec é genial nessa sacada. Não vai dar nem para a gente discutir, porque eu acho que a gente só vai rir junto quando ele pergunta, né? A propósito, poderia dizer por que Jesus escolheu seus apóstolos entre o povo e não entre os homens de letras? Ele faz a pergunta, mas ele não... Aí já teria derrubado, né? Já teria derrubado, como a Clícia acabou de cair agora. Quando ele diz no final, sem dúvida, porque na época não havia jornalistas para lhe dizer o que ele devia fazer. Meus amigos, aqui o Kardec arrebentou mesmo, né? Não havia... Uma ironia muito bem feita, né, Cícero? Muito bem feita. E aí a gente tem que entender, assim, é uma coisa que até a que você falou há pouco do contraditório, né? Como é importante. E eu vou dizer uma coisa com muita tristeza. A gente brincando nas semanas passadas, ele dizendo assim, o Daniel fez uma crítica aos jornalistas, né? Assim, não ao jornalista, ao jornalismo enquanto atividade, né? Que ele vê hoje muitas reservas devido a alguns posicionamentos de alguns e tudo, sem generalizar, obviamente. Aí eu brinquei. Pior que o jornalista é o mundo jurídico, porque o cara sai de lá achando que sabe de tudo. E a gente sabe que nos círculos de Kardec, ele colocou o pseudo-sábio numa classe pior do que o leviano. Sim. Então, assim, o contraditório, até mesmo entre o pessoal do direito, é difícil, porque às vezes a pessoa não aceita. Ele, cara, mas tu tem isso como essência da tua atividade, você foi treinado para fazer isso, você não consegue? Não consegue, porque tem essa dificuldade moral, essa incapacidade de concordar ou discordar meramente no campo da discussão, né? Isso é a base também na apologia de Sócrates. Ele vai dizer, olha, eu estou sendo condenado porque eu fiz o papel do contraditório, apresentei o contraditório. Mas, pois é, né, Clícia? Não havia jornalistas na época de Jesus, senão Jesus teria feito outras... Aí a gente estava dizendo aqui, foi sensacional essa sacada final do Kardec, assim, ele foi fino, mas de uma elegância, mas assim, olha, você deve se achar muito dono da verdade para classificar as pessoas como sabe. Eu lembro o diálogo que eu estou lendo agora do Sócrates, do Eutrifon, eu não sei esse nome. Eutífron, né? Eu nunca sei, o meu grego é muito ruim. Marquinhos é que me dá aula de grego aqui. Aí no Eutífron, ele está
ele está indo no tribunal, e aí ele encontra com ele que é um adivinho. E aí o adivinho diz assim, olha, não, porque das coisas dos deuses eu tenho certeza. Aí o Sócrates diz, pois eu quero ser seu discípulo. Porque tudo que eu sonho na vida, o que eu quero é saber sobre a piedade e a impiedade. Então eu quero ser seu discípulo. E aí você vai ver como este que é um adivinho, né? Você vai ver a fragilidade nossa quando a gente se acha dono da verdade. Quando a gente acha que sabe tudo. Aí é algo tão, digamos assim, destruidor, porque a gente nunca consegue dar conta de responder tudo. E aí é um diálogo maravilhoso. Vamos lá, continuar aqui nosso texto para ler mais alguns parágrafos. Certamente direis que vossa crítica só atinge a crença nos espíritos e em suas manifestações e não os princípios sagrados da religião. Estou certo disto. Mas, então, por que dizer que os espíritas romperam com todos os princípios religiosos? É que não sabeis em que eles se apoiam. Contudo, lá vistes um médium orar com fervor, e vós, católicos, riste de uma pessoa que orava. Provavelmente vós não sabeis também o que são os espíritos. Os espíritos são apenas as almas dos que viveram. Almas e espíritos são uma única e mesma coisa. Assim, negar a existência dos espíritos é negar a alma. Admitir a alma, sua sobrevivência e individualidade, é admitir os espíritos. Toda a questão, pois, se reduz a saber se, após a morte, a alma pode manifestar-se aos vivos. Os livros sagrados e os padres da igreja o reconheciam. Se os espíritas estão errados, essas autoridades também se enganaram. Para prová-los é preciso demonstrar, não por uma simples negativa, mas por peremptórias razões. Aí aqui eu vou ler esses 5 itens que o Kardec depois desenvolve no livro dos médiuns, onde ele vai justificar a relação dos espíritos. Aqui são as questões chaves que essa pessoa teria que responder. Ele diz assim, que o ser que pensa em nós durante a vida, primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Que, se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Que se pensa nos que amou, não deve mais querer com eles comunicar-se. Quarto, que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Eu vou fazer a pausa aqui e vou lançar as perguntas aqui, né? Hoje eu estou lançando as perguntas de ética, tudo para Clícia, hein, Clícia? Aqui as perguntas mais sobre ética. Quando o Kardec faz essa crítica também, quando ele diz no final, né, lógico que você só viu, você está dizendo que não vai atacar a crença, mas na manifestação dos espíritos. E aí ele faz no final, que eu acho que é uma questão, ele diz, olha, o espiritismo não se baseia nos princípios religiosos, mas ao mesmo tempo ele diz que viu uma pessoa orando. E no final ele pergunta, como é que ele pode estar, ele que se diz cristão, rir de uma pessoa que ora. Então a gente vê aqui, nesse ponto que o Kardec demonstra, que mesmo o espiritismo não sendo uma religião, nos moldes tradicionais, né, só lá em 68, novembro de 68, numa reunião do Dia dos Mortos, ele fala qual a possibilidade de existir o aspecto religioso, né, em espiritismo, que seria num sentido filosófico, de religar, mas ele passou a existência inteira, com exceção desse único texto, dizendo, não, o espiritismo não é religião, mas se apoia nas bases da religião. Mas o que eu queria que você pensasse conosco aqui, nos falasse, Cris, é que a gente vê aqui o respeito que o Kardec tem por todas as formas de crença. A gente nunca deve, e isso é uma coisa que o espírita
sempre faz. Nunca rir, nunca ridicularizar ou menosprezar a crença do outro. Clícia, comente sobre isso. Bem, primeiro eu acho que esse respeito vem de uma compreensão de que toda crença em Deus ou toda religiosidade que tem Deus como referência tende a nos levar ao bem, a gente ser melhor, né? Seja qual for a religião. Então, desse modo, são caminhos distintos, mas que levam para o mesmo propósito, né? Que é esse reencontrar-se com Deus, né? No sentido de se perceber como um ser que está ligado aos demais e que tem potencialidades do bem a serem desenvolvidas e vivenciadas. Então, dentro dessa compreensão, fica claro, pelo menos para mim, o motivo de não se discriminar crenças distintas, né? Além do que, dentro do Espiritismo, quando a gente pensa que cada um de nós é uma individualidade que vai ter seu ritmo, suas escolhas que vão, vamos dizer assim, desembocar em um aprendizado, né? Não tem como a gente querer deixar todo mundo homogêneo, né? No sentido do caminho a seguir. O caminho é um só, fazer o bem, seguir no caminho de Deus. Agora, se esse fazer o bem eu pratico com auxílio de, sei lá, do judaísmo, do budismo, do catolicismo, do espiritismo, ou seja, de qual for a crença, né, ou a doutrina filosófica, enfim, aí é uma escolha minha. Né? Se eu defendo o livre pensar, se eu defendo a autonomia como necessários ao desenvolvimento do ser humano, do espírito, como eu posso cercear escolhas? Agora eu passo para você, eu sou interrompida. Clícia, os cachorros, Clícia. Mas esses, eu estou quase a dizer que esse cachorro aí se chama CM, porque ele está sempre querendo atrapalhar. Eu só não vou dizer isso, senão alguém vai pensar que eu estou falando que o jornalista reencarnou no cachorro, aí não dá, né? Não dá para ir por aí. Cícero, Oi, fala. Nunca passa gente na minha rua. Está passando toda quarta-feira. É fantástico isso. Isso se chama, a gente sabe, essas obsessões. Mas é isso mesmo que a Clícia falou, respeito, compreensão. Não faz o menor sentido sobre a gente nem rir da fé de uma pessoa. Lógico, como a Clícia falou, e o Gênesis também sempre coloca, naquilo que é para o bem, né? Naquilo que é para o bem. Tem dilemas morais, assim, quando você vai dialogar quando a medicina, né? Uma pessoa que rejeita, por exemplo, alguns procedimentos médicos, né? Em nome de uma crença. Mas aí é outra questão. Quando a gente for falar desses dilemas morais, eu vou chamar o Marquinhos, porque o Marquinhos está estudando sobre dilemas, sobre bioética. O Marquinhos gosta desse tema e eu acho que ele poderia falar conosco sobre isso, mas eu não vou entrar nesse caminho aí, não, porque... Oi, fale, os cães passaram. Não, eu acho que não sei se dá para me ouvir, estou esperando o motoqueiro passar. Eu queria só acrescentar uma coisa com relação ao respeito, né, a crenças. Kardec entendia também que o mundo dos espíritos era de todos, porque todos fazem parte desse mundo dos espíritos. E acessar esse mundo dos espíritos também há diferentes formas, né, de acesso, né? Desde uma forma que através de um transe, de uma meditação, digamos assim, muito típica das religiões orientais, ao processo da reunião com os diálogos mais racionais que o Espiritismo vai propor, né? Então, existe essa compreensão para sustentar a prática dele. Não é só
lógico, que ele também era um cara legal, né? Ele era um cara já evoluído, mas existe também essa compreensão, e é importante a gente saber disso, porque é nela que a gente tem que se amparar, para perceber as nossas intolerâncias, né? E tentar combatê-las. Essa questão tem que ficar muito clara, né? Assim, é muito importante. Tem uma coisa que o Kardec disse sobre o espiritismo, que é muito importante para todos nós. É assim, se você está bem com a sua fé, fique com ela. Fique com ela, não abandone. O espiritismo é para aqueles que estão com a fé vacilante, que têm dúvida, que as questões não estão se resolvendo, não estão encaixando muito bem. Mas agora, se a sua fé está tranquila, está solidificada, por favor, e nem você que é espírita, saia chamando pessoas que estão muito bem resolvidas para se tornar espíritas. Se ela está muito bem resolvida, mantenha ela, deixe, né? Ajude, incentive, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Agora, se a pessoa está com a fé vacilante, aí sim. E uma outra coisa, cuidado, o espiritismo, respeito à religião alheia, a forma de manifestar a sua religiosidade, seu vínculo com Deus. Isso não quer dizer que no grupo espírita aceitemos as outras práticas religiosas que diferem, né, a ser introduzida nos grupos que não tenham bases doutrinárias. Não existe nenhuma... Isso não existe, tá? Então, o fato de respeitarmos, aplaudirmos, enquanto espírita, a gente respeita, o espiritismo respeita todas as práticas, todas as crenças sinceras, a gente apoia, somos contra a intolerância, contra qualquer manifestação religiosa, mas o grupo espírita, ele tem o seu modus de trabalho, e não pode, em nome da tolerância, abrir mão do modo de trabalho para introduzir práticas que vão desviar do fim providencial. A Clícia falou, o espiritismo é através do uso da razão. É essa a proposta, através do uso da razão. Se eu prefiro, por exemplo, acessar o mundo dos espíritos com o toque de um tambor, maravilha, mas não dá para trazer o tambor para dentro do corpo doutrinário agora, porque é fácil para mim. Mas não é essa a proposta. A proposta é através do uso da razão. Então, nós também temos que respeitar o modo como Kardec organizou e estruturou a doutrina. Tem que ficar muito claro. E tem uma coisa também, né? É uma questão até de ética. Se eu digo, né, que esse centro espírita é um centro espírita, então, que tem uma metodologia específica, que tem uma proposta específica de como lidar com o mundo dos espíritos, quando eu desvirtuo essa proposta, quando eu tiro da base dessa proposta, é ser antiético com quem está chegando, por exemplo. Né? Então, acho que é importante a gente lembrar disso. E em relação ainda a essa coisa da tolerância, da crença, né? É interessante a gente perceber que, apesar do respeito, Kardec também não se furta de um posicionamento crítico quando necessário. Sim. Né? Ou seja, eu respeito, mas eu não sou conivente quando eu observo que aquela atitude desvia-se do bem. Sim. Né? Assim, é importante perceber isso. Embora ele em nenhum momento ele vá ser, tipo, fecha as igrejas, ele não nessa postura, né? Mas ele chama a atenção. Olha, isso daí parece estar incoerente com o ensinamento do Cristo, por exemplo. Inclusive com as práticas espíritas. Ele diz assim, ó, se houver, tem um capítulo do Livro dos Médiuns sobre o charlatanismo, né? Onde ele diz assim, ó, se for descoberto, se for, digamos assim, se ficar claro que aquele fenômeno mediúnico é fruto do prestidigitação, é charlatanismo, os espíritas devem
expor os espíritas, é obrigação do espírita expor, olha, isso é charlatanismo, isso não é espiritismo. Caridade para uma pessoa, mas charlatanismo não pode nunca ser deixado de lado, tá bom? Gênesis, eu queria lhe dar agora uma questão mais argumentativa, que eu acho fantástico, e é importante Opa! Deixa eu ver aqui. Eu preciso responder. Não. Aqui tá tendo uma discussão, mas é interna. Aqui o pessoal tá colocando. Sim, eu concordo com a Kátia. Olha, isso que a gente falou, não coloca. É porque esse amigo não é comigo. Ela está fazendo uma resposta por uma colocação que foi dada, né? Temos cuidado com esse sentimento de superioridade. Alguns podem interpretar erroneamente e ligar a um sentimento de orgulho e ficar incoerente com a doutrina. Exatamente. Né? O Espiritismo não é superior. O Kardec diz lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, assim, o Espiritismo aumenta o número dos chamados. Por quê? Porque existem vários chamados a Deus. Pela fé que ele proporciona, aumenta o número dos escolhidos. Pela fé que se desenvolve através da compreensão espírita, que o que é importante é a fé, que é a mãe da caridade, essa fé que o Espiritismo proporciona é que vai gerar aquele processo chamado salvação, que é uma mudança de conduta, que a palavra caridade, fora da caridade não há salvação, há um processo de mudança de conduta com a caridade. Mas nada de superioridade, tá bom? É só que eu tenho que falar isso aqui. Mas eu queria passar aqui para o Gênesis essa questão argumentativa do Kardec, Gênesis, que eu acho fantástico. Ele diz, olha, você quer me criticar? Me responda aqui. Aí ele faz os 5 argumentos, né? Veja que o primeiro ele vai para o materialismo, ou não no materialismo, aquele que acha que é um ser pensante. O ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte? Depois, que se pensa confirmando o outro, não deve mais pensar naqueles que amou? Ele pensa, e os que ele ama. Se pensa no que amou, não deve mais querer comunicar-se com ele? Que se pode estar em toda parte, aquele ser não pode estar ao nosso lado? Que se está ao nosso lado não pode comunicar-se conosco? Ele propõe argumentos e pede, me responda isso daí. Sobre essa argumentação, gente, hoje eu estou lidando só as questões com esse aspecto. Comente aí para nós essa metodologia do Kardec, que é completamente, você pode até fazer uma comparação com o que o jornalista fez, né? Ele expõe argumentos. Gênison? Ele também, essas cinco questões, elas estão precedidas de uma outra premissa, que é o fato de que ele fala, se você admite a existência do espírito, então ele começa, se o espírito existe, aí vem, eu até estou com o texto aqui, os espíritos são as almas dos que viveram. Pronto, se eu vivo hoje, e ao morrer eu continuo como espírito, ou alma, que ele assemelha uma coisa a outra, nesse caso aí, então eu continuo pensando, sentindo, existindo pelo meu lado moral. Daí ele vai fazer todas essas indagações que é uma coisa que a gente tem que aprender a enxergar em Kardec. Kardec, ele era um profundo conhecedor de lógica. E lógica é um campo da filosofia, né, que estuda justamente a argumentação. E o que é a argumentação? É você pôr as premissas em sequência ou em ordem de modo tal a confirmar ou não uma hipótese. Aquele velho... Aí você existem várias formas. Eu não sou especialista, não. O Cosme Massa poderia dar uma aula disso com muita propriedade, porque ele é um grande lógico, né, assim, no sentido filosófico mesmo. Mas é aquela velha situação. Todo homem é mortal. Todo homem morre, o homem é mortal. Como é que você sabe dizer, como é que é? Aquele silogismo simples? Silogismo. Não, agora peraí. Né? É assim, o homem. Usa Sócrates, né? O Sócrates, né? O homem. Sócrates é mortal. Agora não vai me. Não, é assim. Sócrates é homem, o homem é mortal, portanto, Sócrates é mortal. Sócrates é mortal, isso. Pronto. Então, isso que se chama raciocínio lógico. Você tem
algumas premissas, Sócrates é homem, o homem é mortal, e aí você tem uma conclusão de que Sócrates é mortal. Isso que Kardec faz, fazendo já o contraponto ao que o jornalista lhe fez, o CM, é justamente isso que a gente tem que se predispor a fazer. Gente, você está dizendo que eu tenho que conhecer de lógica para argumentar e discutir? Não necessariamente, mas você precisa entender que para ter honestidade argumentativa, para você realmente querer desqualificar ou fazer aquilo que o Cícero disse em última instância, apresentar algo melhor, pressupondo, e Kardec ele sempre usa, até nisso Kardec a gente enxerga a ironia fina dele, né? Olha, vou admitir que você está sendo honesto no seu argumento. Isso é uma ironia, porque ele sabe que o CM ele foi completamente leviano na sua colocação. E é essa reflexão que ele nos fala, porque se você não consegue demolir o argumento do outro, a sua colocação ela é meramente confete, é meramente maledicência. E ele vem já vem discorrendo em várias outras formas de expor e demonstrando por A mais B, como ele falou no anterior, você que é católico, você está debochando de quem ora? Como é que você diz que eles é que... Aí ele inverte, né? Você vê que ele dá uma invertida. Quer dizer que eles é que oram são os que estão contra os princípios da religião. E você que debocha de uma oração está muito em conformidade com a religião. É assim? Você fala e se prende apenas à forma. Você acha, então, que muito mais valor tem um homem de letras, tem um homem de alta posição social, e o Cristo, e os apóstolos. Então, vocês vejam que até as ironias de Kardec, elas são aplicadas com um propósito. Simultaneamente, argumentativo, retórico, para vencer o debate, e vencer não é porque ele tem o orgulho de vencer, mas porque a vitória é justamente desconstituir o argumento do outro lado, e ao mesmo tempo educar o cidadão, que se quiser se meter com ele, é naquele nível. Fale sério, argumente de verdade, ponha, como Kardec ele já enfrentou em outros textos, várias e várias reflexões sinceras e honestas que ele mostrou que estavam, de certa maneira, equivocadas, faltavam a aplicação de uma premissa mais adequada. Mas ele dizia, ó, essa pessoa aqui está ponderando de forma honesta. Ele está falhando por A, por B, por C, mas a linha de raciocínio dele, aplicada com as premissas corretas, ele vai chegar à conclusão que eu estou dizendo. Então, essa questão argumentativa, ela é importante, não para a gente saber aqui, a gente está só apresentando, ainda que superficialmente, esse método dele de argumentar, que é uma das formas que ele faz, né? Porque ele mostra, no começo, que tudo que ele viu e, como é que ele diz aqui? Ele fala que tudo aquilo que foi visto, experimentado, confirmado, acho que é a seguir, é no próximo parágrafo. Se conhecesse o estado dos espíritos, só antecipando um pouquinho, viu, Cícero? Que se assim possa insumir sua Constituição, tal como eles nula descreve e tal qual a observação nos confirma. Ou seja, Kardec está dizendo que tudo que ele está falando tem base científica, tem base metodológica. E eu estou argumentando também com método. Kardec, ele é um professor, então, o que dá e o que dava, aí a gente volta ao tema do livro lá, que a gente usa tangencialmente, assim. O que dá consistência ao livro dos espíritos não é porque foi dito por espíritos, é porque metodologicamente ele é seguro, ele é consistente, ele é firme. Onde você levar de trás para frente, frente para trás, noves fora nada, você sempre vai chegar às mesmas conclusões. Kardec ele deixa claro, por exemplo, os limites da doutrina, até onde ela pode ir, até onde ela vai chegar, e até hoje, se a gente for observar, a gente vai perceber, usando essa metodologia de consistência e lógica e princípios e premissas, você vai ver que até hoje não há muito o que se dizer para eventualmente dizer, vamos atualizar. Porque eu posso interpretar, e aí é uma questão hermenêutica, é outra esfera. O que Kardec usou como exemplo se adequa ao de hoje, vou dar um texto bem adequado. O papel da mulher. Tem várias reflexões lá no Livro dos Espíritos sobre o papel da mulher. Na obra espírita, né?
sobre o papel da mulher. Vale aquilo para aquela época, vale para hoje? Aí eu vou dizer, a parte moral, óbvio que sim. Porque Kardec está dizendo, espiritualmente, todos nós somos iguais. A parte histórica, circunstancial, talvez não, porque algumas conquistas foram obtidas, então aquela necessidade a se fazer já não se cabe mais. Volta aquele tema lá do racismo, do reflexão sobre os africanos, os pigmeus, né, aqueles povos africanos. Eticamente, é a mesma reflexão. Você não pode querer comparar uma civilização que já teve avanços e conquistas e progressos que outra não teve. Mas eu não estou dizendo que aquelas pessoas em espírito são inferiores. Eu digo que, circunstancialmente, assim como você tem um homem maduro e uma criança, aquela criança nunca pode ser considerada igual ao homem adulto em conhecimento, né, e compreensão do mundo. Só que você não vai dizer que aquela criança um dia não vai pode vir a se tornar um adulto. Então, essa capacidade de Ou que não mereça argumentação. respeito, ou que não mereça respeito, né? E pronto, Ou que é não aí que está. mereça respeito. As premissas que você adequa, e aí dá a consistência que a Cris está falando do respeito, é você respeitar dentro da esfera que é cabível aquela situação. Então, ou seja, o julgamento que Kardec faz sempre é circunstancial, nunca moral. Inclusive no caso do CM. Ele está sendo duro, porque já está sendo necessário, até para que os leitores, e Kardec sempre escrevia para o público que ia ler, saberem se defender, porque não era só Kardec que tinha o privilégio de ser atacado. Vários correspondentes, vários espíritas espalhados, especialmente entre os mais simples, os mais pobres e os mais distantes dos centros urbanos, esses eram que um grande público de Kardec, é que precisavam ter ferramentas, né, vou dizer assim, ter armas, ter ferramentas para se defender. Então, toda essa metodologia de Kardec tem esse propósito, não é para ele exibir a sua capacidade, era para ensinar e mostrar que se você quiser discutir para valer de verdade, você tem que ser honesto, tem que usar as ferramentas corretas. Eu vou brincar, eu vou jogar futebol, aí a Clícia pode pegar com a mão e eu não. Aí, na hora que eu pego com a mão, ela reclama, ei, você está pegando com a mão. Não, assim não vale. Então, vamos botar regra igual para todo mundo. Vamos botar regra igual para todo mundo, que aí você vai ter o quê? Um placar justo, no final das contas, né? Hoje eu tive a satisfação de receber do Marquinho uma matéria no jornal Espírita com o Chibene, né, que é uma pessoa muito querida. Eu compartilhei essa matéria em todos os nossos grupos do WhatsApp, incentivei todos a lerem, porque é uma aula de compreensão de espiritismo. O Chibene é aquele ponto fora da curva, né? E tem uma hora que eu achei genial, que você sempre faz a pergunta assim, né? O Chibene tem uma formação em física, tem toda um modo de pensar vinculado à física, professor lá na Unicamp, essa coisa toda. E a pessoa pergunta como é que ele utiliza todo aquele conhecimento dele para estudar o espiritismo. E aí, a grosso modo, ele diz assim, não, eu não uso. Esse meu conhecimento aqui é que eu uso para a academia. Quando sou espírita, eu tenho que estudar à luz do espírito. Eu não vou pegar os meus pressupostos da física e tentar jogar aqui. Por que eu estou querendo falar isso? Eu queria fazer uma correção, porque o debate está acontecendo aqui de maneira civilizada, a gente está lá e o pessoal está debatendo. Mas eu queria corrigir um ponto de vista do Eduardo, Clícia. Esse pessoal aqui é o vinculado ao centro, me dá essa liberdade de colocar. Você poderia colocar, ele faz um contraponto a Kátia, mas ele comete uma incoerência doutrinária. Não há incoerência nem... Pronto, aqui. Ele está respondendo a resposta, estão debatendo aí, graças ao bom Deus. Não há incoerência nenhuma, amiga, nem superioridade, ok? Ponto. Aí diz assim, a doutrina respeita todas as religiões, mas não adota nenhum dos princípios, porque tem os seus próprios. Só que tem que ter o cuidado, porque quando ele diz isso, parece que as religiões têm os princípios dela e o espiritismo tem os seus princípios religiosos, e não tem, porque não é. Os princípios das religiões estabelecidas estão vinculados a cultos, castas sacerdotais, dogmas, sacramentos,
Isso é que compõe as religiões. O espiritismo não tem nenhum. Então a gente não pode ter os seus próprios, que vai parecer que tem. Então, eu estou usando a lógica, né? Então tem os rituais espíritas, tem os. Não tem. Não tem nenhum. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, tem consequências morais. E essas consequências morais nos levam a Deus. Ao nos levar a Deus, dialoga com as religiões. Tem como base as religiões. E Tá? Cícero, Se você tem os seus deixa princípios eu. de consciência. Oi, Lícia. E assim, é importante que a gente lembre disso, né, dessa questão da conduta científica que o Espiritismo assumiu, porque ela contribui de uma maneira significativa para que a gente entenda que o espírito existe, que ele é um ser objetivo, que ele é a alma do ser humano. Porque não até antes, porque havia também outras pessoas que pesquisavam o mundo dos espíritos. Mas o espiritismo vem tratar, né, não apenas do ponto de vista do pensamento, das ideias, das reflexões sobre alma. Ele vai mostrar que essa alma existe. E isso é Pronto. importante. É vamos dizer assim, um tapa na cara do materialismo. Isso. Eu queria Né? E isso, a gente precisa reforçar isso. Pronto, Clícia, eu queria responder as 5 perguntas, como é que o Espiritismo diz. Flor, por favor, põe aí o texto de novo, para a gente aqui responder com o pessoal. Ele diz assim, ele fala assim, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Não, o Espírito diz, sim, o ser que pensa em nós durante a vida, ele continua a pensar após a morte. Que se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou? Não, ele continua pensando naqueles que amou. Então, o ser pensante em nós sobrevive à morte, continua pensando naqueles que amou, que se pensa nos que amou não deve mais querer com eles comunicar-se, eles querem comunicar-se. E é por isso que dia 2 nós teremos a reunião, mas também eles se comunicam todos os dias. Na prece, a gente evoca os nossos anjos da guarda. Então, eles estão aqui. 4, que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado, ele está ao nosso lado. Os espíritos, eu estou reforçando que o Kardec está dizendo, prove isso. Por quê? Porque o Espiritismo diz o contrário. O Espiritismo diz, não, ele está ao nosso lado. E que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco, eles comunicam conosco. Os Espíritos se comunicam conosco, os seres que nos amaram comunicam-se conosco, eles estão ao nosso lado. Lógico que o Kardec não dava atenção ao dia 2 de novembro. Ele não dava atenção ao dia 2 de novembro. Porque você diz assim, mas a doutrina dos espíritos, ele evocava os espíritos. Para ele ter um dia dos mortos não fazia muito sentido. Por quê? Porque todo dia, a metade dali da reunião da sociedade era dedicado a isso, sem contar as inúmeras reuniões que ele participava. Tá. Mas um dia era véspera, era dia de todos os santos. E estava um espírito. Eu lembro que a médium meu Deus do céu. Honorine Wade. E o espírito, eu não lembro se o espírito é Georges. Não, porque o Georges era pela senhora Costel. Era um espírito que estava se comunicando, ele já estava dando algumas comunicações, e aí ele pede permissão, olha, eu queria falar sobre outro assunto. Hoje eu queria falar sobre outro assunto. E ele vai falar sobre o Dia dos Mortos, que ele diz que os espíritos esperam muito daquela data. Por quê? Porque era aquele momento em que muitas vezes nós lembrávamos deles. Porque a gente passava o ano inteiro e não lembrava. Algumas pessoas que já perderam um ente querido há muito tempo, normalmente lembra em datas muito, né, assim, quem perdeu a mãe lembra no Dia das Mães,
um aniversário, no Dia dos Mortos. Então o Espírito começa a relatar essa solenidade que era, esse momento que era para os Espíritos, aquela data. Não era uma coisa geral dentro de uma cultura que tem aquele dia significativo para o culto aos mortos, no caso, dia 2 de novembro, no mundo cristão de base vinculada ao catolicismo, essa é a data, né? Outras denominações têm outras datas, mas tá. Aí o Kardec fica atento, e aí ele cria essa solenidade, onde se manifestavam os antigos membros da sociedade, espíritos familiares. Os espíritos vinham, se vocês olharem depois, procurarem, põe no IPEAC, no Kardecpédia, assim, sessão comemorativa do Dia dos Mortos. O Kardec coloca os boletins lá. Nossa, os espíritos, eram muitos espíritos que se comunicavam nesse dia. Era aquele dia que, tipo, não tinha pauta definida, não tinha, os espíritos vinham para fazer as suas alocuções, vinham se comunicar com vários assuntos. O Kardec fazia um discurso, uma homenagem, ele chamava todos os membros da sociedade que já estavam tinham desencarnado. É uma data muito importante. Por isso que a gente já está, o CEAL já está há algum tempo que retoma a sessão comemorativa do Dia dos Mortos nos moldes de Kardec, com essas premissas, que os espíritos estão do nosso lado, que eles querem participar. Dessa vez a gente vai fazer mais via as preces, pela estrutura, mas também a gente abre para que os espíritos se comuniquem, espíritos familiares se comunicam, os nossos guias se comunicam. Assim, dessa vez a gente vai ter que fazer essa adequação, porque nós estamos vivendo um momento atípico. Mas é importante, quem queira saber um pouco sobre isso, procurar estudar a sessão comemorativa do Dia dos Mortos. Talvez, agora eu estou aqui pensando, sabe, Flor? Talvez no sábado a gente possa até ler algum desses textos da sessão comemorativa do Dia dos Mortos para as pessoas perceberem por que a gente dá tanta importância a essa data, né? Porque era uma data que muitos espíritos pensavam nisso, né? Vou pensar nisso, Flor. E a gente muda o cartaz inteiro. Oi. E Cícero, você perceba que essas questões, que são apenas 5, com a partir delas, e aí a gente vai começando a entender como que Kardec construiu o Livro dos Espíritos, por que ele selecionou perguntas A ou B, respostas, né, para as perguntas que ele fazia. Essas 5 perguntas demonstram por que Kardec acreditava na existência do espírito. Por que cientificamente, metodologicamente, você está aí em 5 perguntas, como é que ele prova a existência do espírito e da comunicabilidade, ele não fala de comunicação, né? Comunicabilidade deles para conosco. Porque, logicamente, isso é um fato. Você tem os fenômenos de um lado, você tem as premissas do outro. Quando você liga os pontos, e isso é que é o ovo de Colombo, né? Você faz as perguntas certas para ligar os pontos, tá aí, eureka. Ele em 5 perguntas mostra, você está vendo aqui a comunicação. Então, por que isso não pode acontecer? Por que isso é uma coisa de alucinados, de aloprados, né? Bem, gente, a gente vai realmente terminar o horário. O texto, a gente sempre diz, né? A gente instiga vocês a lerem os textos. Mas antes do boa noite de vocês, Flor, põe o texto para mim, eu queria ler só o último parágrafo. E aí cada um faz as suas considerações finais. Faltou pouquinha coisa. Pode descer, Flor. Falta, eu acho, eu quero pegar o último parágrafo. Flor. Pronto. Aí o Kardec faz mais algumas observações sobre perispírito, faz algumas coisas, mas aí o final eu queria que servisse para a gente dar o nosso boa noite baseado nisso. O Kardec diz assim: mas eu paro aqui, pois não pretendo dar um curso. Bastou-me provar que falastes do Espiritismo sem conhecê-lo. Recebei, Senhor, minhas respeitosas saudações, Allan Kardec. Então aqui ele mostra no final qual é o objetivo do texto. Provar que o CM falou do Espiritismo sem conhecer. Então, com essas considerações finais, eu passo as palavras
para a Clícia fazer suas ponderações. Pode ser, Clícia, sobre o discurso inteiro, foi observações, o que é que fica, o que é que lhe agradou mais, suas ponderações sobre esse nosso estudo durante o mês de outubro. Bem, eu vou finalizar hoje falando que eu estava pensando enquanto estava ouvindo vocês aí falando dos métodos e tudo mais. O mundo dos espíritos, ele está à mão de todos nós, porque ele faz parte da criação de Deus e nós somos esses espíritos, né? Acontece que ao longo da história da gente, da humanidade, muitos resolveram privar o contato com o mundo dos espíritos a determinadas pessoas ou a determinados estados sociais. E a proposta que o Espiritismo traz é de, digamos assim, popularizar o que já é universal, que é a comunicação, o diálogo com os espíritos, o contato com esse mundo que é natural, afinal nós fazemos parte dele. E é interessante perceber que para fazer isso, Kardec se utilizou dos métodos científicos. Mas, ao mesmo tempo que utilizou dos métodos científicos, e teve, não só ele, mas também outros participantes que tinham, digamos assim, vivência na ciência, né? Isso fortaleceu a existência do espírito. Mas, ao popularizar, ao naturalizar o diálogo com os espíritos, permitiu que pessoas que não tinham esse costume do pensar científico, os iletrados, os operários, por exemplo, de Lyon, ao entrar em contato com espíritos, perceberem como esse mundo é infinito e como a gente tem como aprender. Lyon vai ser, na época de Kardec, uma das cidades com maior número de espíritas, e é uma cidade operária. Né? E aí a gente percebe que se de um modo o espiritismo começa junto a pessoas, digamos, cultas, letradas, em pouco tempo ele se espalha e ele alcança pessoas independentes do seu status social. E isso tem que ser ainda hoje. A gente tem que não institucionalizar a conversa com os espíritos. Eu preciso entender que eu posso, no Dia dos Mortos, conversar com a minha tia, que ajudou a me criar, por exemplo, né? E uma conversa que não é para ser fútil, mas uma conversa que é legítima pela saudade e também do aprendizado nessa saudade, né? Eu acho que é isso. Eu fico por aqui e uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Clícia. Gênison, um apanhado geral, uma observação, assim, né, sobre o estudo, alguma coisa junto do seu boa noite. Nunca é demais, assim, essas oportunidades nunca são demais de mostrar o caráter de Kardec, né? O temperamento, a personalidade dele. Por isso que a Revista Espírita, ela é rica, porque ela é uma obra que tem a cara do Kardec. E esse texto, ele é muito adequado para mostrar que Kardec, ele é um homem que tinha uma personalidade forte e que mostra, até porque os tempos mudam e os padrões se transformam, hoje essa ideia de que a gente não pode contraditar ninguém, a gente não pode desdizer o que alguém disse de forma dura, porque isso é ofensivo, porque isso não é politicamente correto, Kardec destrói isso, porque ele fazia isso todos os dias. Ele estava num campo de batalha, figurativamente falando, ele estava disputando a credibilidade daquilo que ele estava fazendo. Antes dele conhecer o Espiritismo, antes dele iniciar o estudo voltado para o Espiritismo, ele já tinha 35 anos de magnetismo. Magnetismo é desenvolvido para o que a gente chama de passe e o sonambulismo. Então, assim, para o Espiritismo, aquilo foi um pulo. Então, foram mais quase 15 anos de atividade. Então, Kardec dedicou 50 anos da sua vida em prol da construção de um conhecimento que ele entendia como capazes de transformar a humanidade. Ele nunca pretendeu, por exemplo, combater nenhum tipo de religião, até porque o enfoque dele nunca foi esse. A gente fala aqui, ele usa de argumentos científicos, mas
é diferente de que a gente vê muito hoje, né, do cientificismo, em que a gente nega todas as outras possibilidades de apreensão da verdade, porque só aceitamos o que entendemos como científico, como válido, né? E ele não, ele diz o seguinte, olha, eu não vou me debruçar sobre o que não for científico, porque o método que eu uso para descobrir e validar aquilo que eu constato é o científico. Quando ele constata o que é científico, ele passa para as repercussões disso na vida prática de todos nós, é a parte filosófica moral, filosofia moral. E a gente tem que ter uma certa atenção, e aí eu faço um pouco um coro ao que o Cícero disse. O espírito da coisa. Quando se fala que a gente se respeitam as outras crenças, as outras religiões, mas a doutrina espírita, o centro espírita não deve, e aí deve é sugestivo, né? Assim, não é alinhado com o princípio doutrinário. Você incorporar certas práticas ou rituais é porque eles são errados? Não. E aí haveria sim um ar de soberba em você querer dizer que há erro nas outras formas. É porque as religiões, elas têm uma tradição e uma razão de ser teológica, filosófica para aquele ritual. Então, quando você vai a uma missa que você vê lá o padre consagrar uma hóstia, aquele sacramento tem um propósito, ali existe uma atuação metafísica, espiritual, assim como a gente faz na doutrina espírita. A diferença é a linguagem. Só que dentro do centro espírita, por Kardec nunca ter dito que, não porque ele não disse, mas porque não ser da natureza da doutrina espírita, você incorporar essas ritualísticas para validar ou mesmo para simbolizar certas intenções, você não deve adotar. E mostrando o seguinte, ao fazer isso, eu estou querendo repudiar os demais? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, dentro do meu centro espírita, o foco deve ser estudo doutrinário e, obviamente, das comunicações quando elas são obtidas, e os estudos das reflexões que são tiradas das mensagens. Então, essa nossa visão de religião e tudo é assim, se fosse traduzir, talvez, com palavras que não tenham anfibologia, né, Cícero? Institucionalidade religiosa. Você tem na religião católica, você tem a igreja com o seu sacerdócio, você tem dentro dos protestantes uma coisa um pouco mais descentralizada, mas também tem um seminário para um pastor que quer se professar lá e quer liderar uma igreja, dentro de várias linhas, né, de várias ramificações que há. Os islâmicos, o muçulmano, o islâmico, né, que a religião é islã, o islamismo também tem as suas doutrinas, todo o hinduísmo e todas as outras religiões que não têm a mesma natureza da doutrina espírita. Por isso que, para um centro espírita ser bem arejado e bem adequado ao espírito do que Kardec quis deixar, essa que é a nossa ideia. O respeito às outras religiões não quer dizer que a gente enxergue semelhanças e diferenças, e aí eu vou dizer o que a Clícia falou, não é porque às vezes você vê que uma criança ainda vai amadurecer, que ela não merece respeito, ou que existe um povo em determinada época que está vivendo um avanço de compreensão em relação a outro no mesmo momento, mas que você não vai respeitar porque em todos existe uma dignidade humana. O fato de sermos filhos de Deus nos coloca numa condição semelhante, porém sabendo diferenciar. Eu preciso saber ter hierarquia e noção de hierarquia de princípios, né? Assim, acho que isso é bem aristotélico, não sei se o Cecília Cristo me confirma, de saber separar o que cada coisa tem, priorizar o que é mais importante, saber o que tem mais valor ético, saber o que tem mais valor metafísico. É uma linguagem meio técnica, mas é assim, você sabe que o amor que um pai tem ao filho nunca vai ser, por exemplo, igual ao filho do vizinho. Mas isso não quer dizer que você não vai respeitar o filho do vizinho, porque o filho do vizinho tem um pai que também o ama. Essa que é a ideia. Eu, enquanto espírita, e me quero dizer bom espírita, eu tenho que entender que todo mundo tem o seu espaço, tem o seu direito, a sua vez. Só que assim, dentro da minha casa, eu tenho outra forma de agir. E, assim como eu respeito quem está fora respeita quem está dentro. Esse seria, talvez, o maior desejo de Kardec, que todo mundo tivesse junto, mas não precisasse desnaturar, nem se anular
para que possa se conviver. Todo mundo diferente, todo mundo com a sua forma, religiões. E aí o Kardec ensina isso no texto, para concluir, viu, Cícero? Ensina isso no texto para o rapaz. Você se arroga de bom católico, meu filho, porém você é um péssimo católico, porque você não respeita o teu irmão, porque Cristo disse, ama o próximo como a si mesmo. Então, assim, quando a gente vai lendo as entrelinhas, né, os textos não escritos, você vai começando a enxergar nessa lição dura, essa lição firme, toda essa forma de enxergar o outro como alguém que mereça ter uma existência assim como você tem. Então, a gente precisa ter essa maturidade, essa compreensão de que eu não preciso anular o outro para que eu possa reforçar a mim mesmo. Autonomia, né, Cleice? Se eu me conheço, se eu me estudo, se eu me investigo e me aprofundo em mim mesmo, eu vou tendo cada vez mais confiança, segurança e certeza de que essa linguagem, se chamarmos assim, que se adequa a minha alma, a meu momento, ela vai ser própria para me levar a Deus. A verdade está lá na unidade e não em mim, porque eu estou indo para ela. Quando vemos os espíritos de primeira ordem, que Kardec diz, olha, não tenho como diferenciá-los em categorias. Eles estão tão próximos nos princípios e valores e sentimentos que eles são como uma coisa só, porém cada um é uma individualidade. Então, assim, esses princípios que a gente tenta aqui trazer um bocado de coisa para mostrar como tudo se interliga. Aí vai dizer, para que eu vou querer atualizar a doutrina espírita se ela é toda consistente, toda amarradinha, toda ligada e toda lógica, né? Toda bem feitinha, né? É isso aí, obrigado, meninos. A gente já passou realmente da hora. Queria deixar a dica, quem quiser procurar a reportagem, a matéria do Correio, eu acho que é Correio News aqui, eu não sei como é o nome disso aqui. Deixa eu ver aqui, o seu Marquinho me mandou. É só Correio News, mas o nome da matéria é assim: A Teoria, o Método e a Prática de Allan Kardec. Ela é do dia 13 de outubro, né? Com o Chibene, o texto está fantástico. Ele responde quais as maiores dificuldades enfrentadas hoje para o estudo do Espiritismo. Ele responde essa pergunta, meu povo. Você que está estudando Espiritismo, ele está lá respondendo. Flor, a teoria, o método e a prática de Allan Kardec. É esse o nome da chamada, assim, né? Vale muito a pena ler, refletir com o Chibene. Meninos, boa noite, até semana que vem, 2 de novembro, se vocês puderem participar, vocês estão convidados a participar. A Clícia vai participar, vai fazer prece pela tia dela, o Gênison vai, se puder, participa também. Um abraço e até a próxima semana. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento. Deu tempo, Flor, colocar aí o título da matéria para o pessoal pegar? A teoria, o método e a prática de Allan Kardec, Silvio Chibene. Vamos fazer a nossa prece final. Bondoso Deus, nós agradecemos pela oportunidade que nos concede. Rogamos que os nossos anjos, durante o nosso sono, nos envolvam, para que possamos assimilar, refletir com os anjos tudo aquilo que estudamos, que refletimos esta noite. Agradecemos a Allan Kardec, que preside este estudo. Em nome de Jesus, o Espírito de verdade, em nome de Deus, damos por encerrado mais um estudo. Ampara-nos, Pai, protege-nos, livra-nos do mal, hoje e todo sempre, que assim seja. Boa noite, Zilda. Zilda, eu acho que é a primeira vez que você está participando. Não sei se ela ainda está online, é a primeira vez que ela está participando. Boa noite, Denise Lopes, agradecendo. Coisa boa que você está aqui assistindo conosco. Eu não sei se a Denise Lopes, eu não sei se é a primeira vez. Zildene Lima, boa noite, Zildene. Coisa boa. A Sandra Mara, a Ana Maria já participou outras vezes. Roberval Holanda dando boa noite. Eu não sei se o Roberval é a primeira vez que eu falo o nome dele aqui, né? Deixa eu ver aqui.
Ah, tá vendo? Ó, Denise Lopes. Ah, não, a Denise Lopes já participou. É porque antes o ícone dela era outra. A Sandra Mara está participando. Muito obrigado, Sandra Mara. Marquinho, boa noite. Obrigado, Marquinho, por ter compartilhado essa reportagem. Roger dando boa noite. Coisa boa, o pessoal está aqui, né, conosco. A Socorro. É isso, é o pessoal da prece, tá com a gente lá. Sempre na prece. A Edneuza de Manaus, que assiste sempre conosco. Obrigado, Lourão. Denise, é a Denise Costa, né? É o pessoal do Fundão. Tem um grupo de WhatsApp chamado Fundão do Ceal, uma coisa bem assim. Kátia, minha amiga, a que vai receber de volta a sua forma, eu vou devolver, hei de devolver. Marquinho, na próxima semana vai estar conosco, né, Marquinho? É isso aí, deixa eu ver, tem mais alguém dando. A gente coloca o vídeo amanhã, Flor, porque amanhã tem muita gente participando na reunião, né? A gente coloca o vídeo amanhã e sábado, que é o dia que tem muitas pessoas assistindo. Isso! A Flor fica só falando comigo aqui, viu, gente? Ela fica dando as ordens. Boa noite, Reginaldo, até amanhã. Eduardo está dando boa noite. Eu estou tentando abrir aqui o vídeo, mas eu estou meio sem me achar aqui o Face. Deixa eu ver aqui para acompanhar a Flor. Reginaldo, Eduardo, o pessoal está aqui. É isso, meus amigos. Que Deus nos abençoe e até amanhã, às 18 horas na prece no Instagram e às 20 horas no nosso estudo. Flor, os nossos comerciais.